palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um versículo bem conhecido, a gente usa esse versículo muitas vezes na nossa caminhada cristã. E é tão automático o que a gente lê, que muitas vezes a gente não para pensar no que nós estamos lendo. Então, lendo esse versículo, eu gostaria de propor esta mensagem como vivendo acima do sistema do mundo. Vivendo acima do sistema mundano. É um desafio para nós falarmos em viver acima do sistema mundano, porque nós vivemos no mundo. Viver no mundo e viver acima do sistema dele é muito difícil. Existe uma expressão muito interessante, e eu comecei falando sobre esse assunto segunda-feira passada, na nossa reunião de oração, mas existe uma expressão muito interessante que o pastor Antônio Gilberto usa. Ele diz que o barco pode estar no mar, mas o mar não pode estar no barco. A partir do momento que o mar entra no barco, o barco afunda. Assim é a igreja. A igreja pode e está no mundo, mas o mundo não pode entrar na igreja. Porque se o mundo entrar na igreja, a igreja afunda. Né? Então, essa palavra é muito apropriada para nós hoje. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque a carta de Paulo aos Romanos, irmãos, só para a gente dar um contexto sobre o que nós vamos falar, ela é considerada uma enciclopédia do cristianismo. Outros dizem que a carta de Paulo aos Romanos é a catedral do cristianismo. Na carta de Paulo aos Romanos encontra-se uma teologia que envolve diversos temas e assuntos. E sem dúvida essa é uma carta muito completa, é uma epístola muito completa. Então, é maravilhoso que esta epístola aos Romanos, apesar de tanta completude, apesar de ser tão completa e falar de tantos assuntos e abordar tantos temas, ela traz ela afunila todo o seu pensamento e sentimento em um só assunto, em um só pensamento. É como uma tese. Paulo está defendendo uma argumentação, ele está mostrando a Roma, a igreja de Roma, que a salvação é pela fé através da graça. Essa palavra ela é realmente muito propícia para hoje, já que nós tivemos um culto memorial. Então, Paulo explora a queda, explora a falha do homem, da humanidade, a falha de Adão, a queda de Adão. E aí Paulo apresenta Jesus como sendo o segundo Adão, e compara o primeiro Adão com o segundo Adão, e nos revela então exatamente naquilo que o primeiro Adão caiu, falhou, o segundo Adão, Jesus, prevaleceu e cumpriu. Então, é realmente maravilhoso quando nós lemos as cartas de Paulo, estudamos a carta de Paulo aos Romanos, estudamos outras epístolas, porque ele escreveu esta carta e nos deixou um compêndio de ensinamentos. E quando você estuda outras cartas, outras epístolas, você vai entender que a igreja judaica em Jerusalém, os irmãos judeus, não gostavam muito de Paulo. Eles tinham um problema com Paulo, não porque eles achavam Paulo alguma coisa diferente, mas eles não acreditavam na conversão de Paulo. Eles não criam que Paulo tinha aceitado Jesus, que Paulo havia se convertido. Então, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, se você um dia ler Romanos, se você quiser estudar Romanos, ele começa o capítulo 1 falando contra e batendo contra, muito pesado, contra os pecados dos povos gentios.
E aí ele expressamente condena o liberalismo, condena a falta dos padrões morais, condena tudo aquilo que envolvia o povo gentil. No capítulo 2, no entanto, eu acho que quando os hebreus, os judeus, leram o capítulo 1 da carta, o começo da carta, eles vibraram. Eles vibraram não porque acharam que Paulo tivesse se convertido, eles vibraram porque eu acho que eles falaram assim, até que enfim alguém teve coragem de falar contra os gentios. Mas quando eles começam a ler o capítulo 2, aquilo que seria hoje para nós o capítulo 2, Paulo começa a revelar os pecados de Israel. E aí, no final de tudo, o propósito de Paulo era mostrar que nem judeus, nem gentios, no que diz respeito à santificação, são superiores uns aos outros. Paulo vai lá no capítulo 3 e no versículo 23 de Romanos dizendo assim, olha, porque todos, ele está querendo dizer, gentios e judeus, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, ele mostra que não tem melhor, que não tem pior, que todos nós pecamos. Aí Paulo começa a construir um pensamento sobre a nossa salvação pela fé no capítulo 4. Ele apresenta-nos a fé de Abraão e mostra como nós somos herdeiros de Abraão pela fé. No capítulo 5, Paulo deixa Abraão no contexto e apresenta Jesus como sendo a fundação da nossa fé. Então, o pensamento de Paulo, o raciocínio de Paulo em escrever a carta aos Romanos vai se desenrolar em torno disso, da salvação pela fé. No entanto, a maior preocupação de Paulo aqui, com a igreja de Romanos, era porque ela estava vivendo entre as ondas e a rocha. Ela estava entre a cruz e a espada. A igreja enfrentava duas grandes ameaças nessa época. A primeira ameaça era a ameaça dos valores morais perdidos. O negócio era tão feio que os banhos, as casas de banhos públicos ou os banheiros públicos se tornaram em verdadeiros centros de prostituição. Aquele lugar se tornou um centro de orgias. A igreja, todo o povo cristão corria o risco de ser infectado por isso. Os imperadores de Roma eram famosos por duas coisas, pela sua violência e pela sua orgia, pela sua falta de moral, de caráter moral. Então, a igreja estava sofrendo essa pressão, a pressão do liberalismo de Roma e o risco de ser envenenada por esse liberalismo. Por outro lado, a igreja de Roma começara agora a sofrer as primeiras perseguições. A história nos mostra que nesse período que Paulo escreve, é aquele período que eu falei aqui, quando eu preguei a série sobre as igrejas da Ásia Menor, mas era um período que a igreja começou a sofrer muita perseguição. O imperador de Roma agora, ele começa a pegar, a tirar, ele começou a confiscar todos os bens daqueles que se declaravam cristãos. E aí, cristãos eram presos, e nos dias de show eram jogados em arenas para serem comidos por animais ferozes, enquanto a plateia aplaudia e ia à loucura. Falei aqui que as mulheres cristãs eram amarradas em estacas à beira das estradas, para que à noite, quando os nobres de Roma voltassem para casa, eles incendiavam essas mulheres vivas, para servir de tocha, de iluminação no caminho dos nobres de Roma. Cristãos não tinham nenhum valor. Quando Paulo soube disso, a pressão da falta de valores morais, a pressão da perseguição, o seu coração de pastor veio à tona. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que escrever para essa igreja. E aí ele vai escrevendo e entra no capítulo 12, dizendo assim, eu vos rogo-vos, pois, irmãos. Não era um pedido comum.
Paulo estava quase dizendo, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou falar. Eu estou implorando aqui para vocês, eu estou apelando a vocês, eu estou pedindo a vocês, rogando a vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você imagina aquelas mulheres sendo amarradas nas estacas e lembrando assim, o meu corpo tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse vai ser o meu culto diante dele. Paulo faz esse pedido no versículo 1. No versículo 2, ele fala assim, e não vos conformeis. É como se ele estivesse dizendo assim, deixa eu falar um negocinho mais para vocês. Eu quero falar alguma coisa mais. Eu tenho mais alguma coisa a dizer. E aí ele começa, não vos conformeis com este século ou com este mundo. Paulo começa aqui uma dissertação doutrinária poderosa sobre a liberdade cristã e a santificação em Cristo. Eu quero falar nesses próximos minutos alguma coisa a respeito disso. E eu quero compartilhar com você as possibilidades que existem de nós termos e vivermos uma vida acima desse sistema mundano. Então Paulo, a primeira parte do versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo. Essa expressão, às vezes, ela é mal entendida por nós, irmãos, porque é como se Paulo estivesse falando assim, você não pode aceitar de jeito nenhum, você não pode, eu não me conformo com esse negócio, eu vou protestar, eu vou gritar, eu vou colocar nas redes sociais, eu não me conformo com isso. E aí, nós entendemos isso de maneira errada, mas Paulo está dizendo o seguinte, ele está dizendo, não vos adequeis, não tome a forma, não tomem a mesma forma, o mesmo comportamento do sistema desse mundo. Em outras palavras, ele está dizendo, não seja como o mundo, ou tão igual ao que o mundo é, que você vai ser confundido com quem é do mundo. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico imaginando como é que as pessoas nos veem. Como que eles sabiam quem eram os cristãos? Como eles sabem quem são os cristãos hoje? Essa era a preocupação do apóstolo. Para Paulo, o mundo, não onde vivemos, mas o sistema, a forma de viver, a cosmovisão, como você vê o mundo, tem uma forma, não uma forma, uma forma. E nós somos pressionados a todos os instantes a sermos colocados dentro dessa forma do mundo para sermos iguais a ele, para sermos formados de acordo com aquela forma, ou sermos trabalhados para que sejamos como aquela forma. Para que nós entremos nessa forma, para que nós sejamos como o mundo é, ou parecido ou similar com a forma que o mundo, que o sistema do mundo tem imposto sobre a igreja. Paulo está dizendo, não se deixe levar pela pressão do mundo para se tornar igual a ele. Essa era a maior preocupação de Paulo, porque é interessante que Jesus fala sobre isso em João. No capítulo de número 15, nos versículos 18 e 19, ele fala assim, se o mundo vos odeia, abre lá em João, por favor. Um pouquinho antes, se você quiser acompanhar na Bíblia, João, no capítulo 15. Minha Bíblia aqui ainda está com as páginas grudadas, mas a gente vai desgrudando elas aos poucos. Bíblia nova. João capítulo 15, versos 18 ao 19, Jesus fala, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu quero fazer uma pergunta aqui que eu fiz de manhã. O mundo vos odeia? O mundo nos odeia? Porque isso determina a nossa posição com relação ao mundo. E eu não estou falando nas pessoas, tá, do mundo. Eu estou dizendo o sistema do mundo. Porque você pode ter amigos no mundo que gostem de você, mas o sistema do mundo não te engole. Nas suas palavras aqui que nós lemos, Jesus está revelando que o mundo, ele não nos aceita. Ele disse, olha, vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Mas vocês não são do mundo. E por isso, o mundo vos odeia. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, olha, o mundo tem que vomitar vocês. O mundo não pode aceitar vocês mesmo, porque vocês são parecidos comigo. Deixa eu te falar um negócio, irmão. É melhor ser vomitado pelo mundo do que ser vomitado por Deus. Jesus fala à igreja de Laodiceia e diz assim, olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque não és nem frio e nem quente, é morno. Você fica com um pé lá e outro cá. É um pé na igreja e um pé no mundo, um pé com Jesus e um pé com o diabo. Come das coisas de Deus, mas come dos sacrifícios a Satanás também. E o Senhor nos chama a atenção e diz assim, olha, você não pode ser do mundo, você tem que ser, não pode ser morno também. Quando João escreve sobre essa questão do mundo, lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, para quem quiser ir acompanhando, 1 João, no capítulo de número 2, nos versículos 15 ao 17, ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. É interessante porque Paulo está dizendo, não vos conformeis, não sejais igual ao mundo. E por que Paulo diz isso e João afirma isso depois? João nos explica, porque o mundo é instável, o mundo passa. O mundo não é o mesmo de ontem, não vai ser o mesmo amanhã. Aquilo que era certo, o pecado ontem, hoje é certo. Em outras palavras, eu vou explicar para você. Paulo está dizendo assim, não siga um padrão que não tem padrão. Como que você vai seguir um modelo que não tem modelo? O mundo muda todo dia. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Em 1 João 5,19, mesmo aí nesse lugar que você está, em 1 João 5,19, diz exatamente assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Quando Paulo fala que o mundo inteiro jaz no maligno, eu vou fazer um gesto aqui, você vai perceber. É como se Satanás estivesse segurando o mundo assim, ó, e balançando. Vem comigo. Onde eu te levar, você vai. Vem comigo. Tá gostoso. E vai levando. O mundo jaz no maligno. Então, quando João fala, o mundo inteiro está no maligno, e não ameis o mundo, ele está dizendo, em outras palavras, o padrão do mundo não serve para aqueles que dizem ter tido uma experiência do novo nascimento com Cristo. O padrão do mundo não serve para nós. E Paulo vem falando, não vos conformeis, não seja como, não tome a mesma forma. O mundo é vulnerável, o mundo passa.
E o Senhor quer que você, cristão, permaneça para sempre. Então a primeira observação que Paulo faz aqui no versículo 2 é: não vos conformeis. Aí Paulo continua com a segunda orientação: mas sedes, ou mais transformai-vos. Não vos conformeis, mas sede transformados, ou transformai-vos. Como que está na sua versão aí para mim, irmão Manuel? Romanos 12 e 2. Romanos 12 e 2. Quem achar primeiro aí, por favor. Versões diferentes. Transformai-vos. Quem está indiferente? Não vos conformeis, mas transformai-vos. É isso que fala na sua Bíblia? Pois é. É muito interessante essa expressão, transformai-vos. E no português fica muito mais claro. Paulo não fala assim, olha, pede para Deus se transformar. Não vos conformeis e ora e fica pedindo para Deus se transformar todo dia. Jesus me transforma, aumenta a minha fé, me transforma, Jesus. Paulo não falou isso. Paulo fala assim, transformai-vos. Ele está trazendo a responsabilidade da experiência da transformação para nós. A transformação, eu sempre falo isso aqui, não é uma mágica. Paulo está dizendo, olha, não vai acontecer assim. Não é você vir para a igreja, levantar a mão e foi transformado. É interessante que essa palavra que é usada aqui, ela está no presente linear, nós não temos no português, ela é na gramática grega, ela dá a ideia de uma ação continuada, ela é o contínuo, é o que sugere o gerúndio. Então, quando ele fala transformai-vos, ele está querendo dizer transformando-vos. É uma ação continuada. Ele está falando de uma transformação que continua. Ele está falando a respeito de uma transformação que não acontece da noite para o dia. Ele não está falando aqui, ou ele está falando aqui, de uma transformação que não acontece porque você está pronto. Ninguém está pronto. Nós estamos no processo de transformação todos os dias. É como quando o apóstolo Paulo escreveu a sua segunda ou a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Deixa eu ver se é primeiro. 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 7 e 1. Diz assim. Vamos chegar lá, gente. 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É um aperfeiçoamento contínuo, não para. Nós não aperfeiçoamos um pouquinho um dia, ou fomos santificados um dia e vamos parar por aí. Nós continuamos aperfeiçoando. Ele está falando para nós que nós precisamos continuar. O que ele está dizendo aqui é que nós não dormimos cão e acordamos anjo. Dormi, pior cara da terra, e acordei a melhor pessoa da terra. Nós não estamos terminados, nós não estamos acabados ainda. Né? Eu falei hoje de manhã aqui que todos nós deveríamos carregar um pequeno sinal no peito, dizendo, em construção, desculpe os transtornos. Porque todos nós causamos transtornos, todos nós falhamos, mas é porque nós não somos perfeitos. Nós deveríamos saber que Deus não acabou a obra ainda em nós. Provérbios, capítulo 4, versículo 8, e hoje está bom aqui para você, né, pegar um estudo bíblico assim. Provérbios 4 e 8, a palavra de Deus diz sobre essa transformação contínua, e ela diz assim,
é isso mesmo, 4 e 8. 4 e 18, desculpa. 4 e 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não acordamos brilhando como o sol. Nós não aceitamos Jesus e já brilhamos como o sol. Nós vamos brilhando mais e mais e mais, e um dia seremos dia perfeito. O trabalho ainda está acontecendo. A construção ainda está em andamento. Então, quantos aqui muitas vezes não se pega fazendo coisas que reprova? Você prometeu ontem que não ia fazer mais isso. E hoje você vai e faz a mesma coisa. Aí você fala, pastor, isso é falta de caráter. Para os outros a gente julga, né? Mas quando é a gente que é pego fazendo a mesma coisa, aí você fala, ai Jesus, misericórdia. Para o próximo juízo de Deus, para mim misericórdia de Deus. E nós precisamos entender isso, porque nós não estamos prontos ainda. Algumas vezes nós fazemos aquilo que nós não aprovamos. Paulo, aos Romanos, no capítulo 7, 19, ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse bate na minha porta todo dia, eu pratico. Ele fala, esse eu faço. Ele está dizendo, seja transformado, ou continue sendo transformado, porque a obra não acabou, não está acabada ainda. A expressão é metamorfos, é a palavra que nos deriva, de onde deriva a palavra metamorfose, que significa mudar de forma, mudar de formato e se tornar semelhante a. Não é uma transformação sem padrão, é uma transformação com padrão, com referencial. Aqui na escola, e eu comentei isso segunda-feira, um dos nossos ministérios aqui é a escola, ou aqui na igreja, né? Um dos nossos ministérios é a escola. Nós temos a escola do pré até o high school aqui. E nós temos aqui o caderno de caligrafia, e acho que aqui todo mundo é mais velho que eu, então todo mundo pegou caligrafia na escola, né? Ainda mais quando o sujeito tinha letra feia. Aí tinha que ficar fazendo caligrafia, né? Caligrafia é aquele caderno cheio de linha esquisita, que é uma mais larga, uma mais fininha, e tem uma linha escrita e mais 10 ou 20 linhas brancas embaixo. Você começa lá com A ou com uma palavra e vai escrevendo aquele padrão nas linhas de baixo, certo? Você segue um padrão. Você segue até você ficar ou fazer igual aquilo que está no padrão. Enquanto você não fizer, a professora faz mais uma folha. Essas professoras, assim, a Luísa, tudo, faz mais uma folha, faz mais uma folha. E aí a criança vai fazendo as folhas, até ficar bom. É isso que Paulo está dizendo, seja transformado, ou vá sendo transformado. Indica a mesma coisa. Você tem o padrão, e você tem que repetir esse padrão na sua vida até você se tornar semelhante a. Em outras palavras, trabalhe ou se aplique para que você se torne como padrão. E o nosso padrão é Jesus Cristo. O nosso padrão vem pela palavra de Deus. Aí existem métodos que Jesus ou que Deus usa para nos transformar ou para nos ajudar nessa transformação. E eu quero falar rapidamente desses métodos aqui porque nós não temos tempo e eu não quero ir muito adiante. Em Jeremias 18, se você puder abrir a Bíblia em Jeremias, no capítulo 18, é interessante, tem uma história lá muito bonita. Eu quero só trazer assim uma pincelada sobre aquilo que está no meu coração. Jeremias 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Jeremias, põe-te de pé e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. É interessante que eu quero só que você preste atenção em algumas coisas aqui.
a Bíblia fala aqui, Jeremias diz aqui, que o vaso se quebrou ou se estragou nas mãos do oleiro. Jeremias ficou olhando o oleiro trabalhar no vaso e o vaso se quebrou. A Bíblia não diz que o oleiro quebrou o vaso. A Bíblia diz que o vaso se quebrou. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é que Deus não fica lá do céu olhando para a sua cara todo dia e falando, vou mandar problema para ele. Deus não fica arrumando tribulação para você. Nós arrumamos tribulação para nós. Nós arrumamos problemas para nós. Deus vem e ajuda a arrumar, consertar depois, mas isso não é para lhe dar conforto também e você viver errando. Mas o que acontece é que quando o vaso se quebrou, Jeremias falou que o oleiro juntou o vaso, os pedaços e fez um outro vaso como bem lhe pareceu. É uma narrativa resumida. Porque se você for até um oleiro, e se você vê a forma como se faz um vaso, se ele chegar a quebrar, não é só pegar e fazer outro. Existe um processo para que aquele barro já quase seco, que ele tem que ficar jogando spray de água para formar, mas ele já está bem seco, para que ele volte a ser moldável. Não é só pegar e juntar e falar, por lá assim, passar um pincelzinho, ele vai ficar frágil. O oleiro tem que pegar aquele barro e fazer dele barro de novo, moldável. E aí, é o que muito crente não entende, porque nós amamos ser vaso, irmão. Crente gosta de ser vaso. Eu quero, pastor, vaso ou vaso para cá. Tem uns que até chamam outros de vaso. Mas existe um processo na feitura do vaso. E principalmente quando ele se quebra. O primeiro processo que o oleiro faz, que foi resumido aqui, mas não foi falado, é que ele pega aquele barro, que já está bem, quase duro, e devolve para uma bacia com água. Tem que pôr de molho. Vai deixar o barro lá de molho até ele pegar de novo uma consistência, às vezes até muito mole, para ele começar a ser trabalhado de novo. E tem crente que está de molho e não entendeu até agora. Deus não marcou você. Deus não pegou você e falou assim, vou brincar com a cara do fulano e da fulana. Não, Deus, você se quebrou, Deus te colocou de molho. Quantas vezes nós não ficamos de molho, irmão, esperando, parece que tudo acontece com todo mundo, menos com a gente. Deus está te colocando no lugar certo, no jeito certo para ser moldado. Deixa eu te dizer uma coisa. O processo é mais longo do que você imagina, porque você imagina que agora Deus está me moldando. Não, agora Deus está só te preparando para moldar. Agora tem uma coisa. O barro não reclama, mas crente reclama, tá? Ô, gente, para reclamar de igreja, de Deus, de pastor. Não gosto mais dessa igreja. Ô, pastor, tô saindo daqui. É cheio desses negócios. Por quê? Porque não aguenta o molho. Sabe aquele dia que você pede para cantar um hino e o pastor esquece? Não foi culpa do pastor, foi Deus que te deixou de molho. É para você pensar que Deus está te marcando, que o pastor te marca. De vez em quando a irmãozinha me pede para ler uma poesia, eu esqueço. É Deus, irmãozinho. Estou brincando. Nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender que Deus às vezes nos deixa de molho até a gente voltar para um ponto onde Ele possa trabalhar de novo, nos tornar maleáveis de novo. Tem gente que não é maleável mais, tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é complicado, não aceito, tem que ser do meu jeito. Deus vai te colocar de molho. E Ele vai te deixar lá até Ele poder trabalhar com você de novo. Entenda esse negócio. Depois que a massa fica boa para moldar, aí ele põe em cima de uma mesa e começa a amassar ela. Porque ela tem que ficar uniforme, como que fala? Eu esqueci o termo. Mas a massa tem que ficar toda igual, toda por igual. Não pode ter um lugarzinho mais duro, um lugarzinho mais mole. Não, ele tem que ir apertando, amassando, vira para cá. Quem faz pão sabe disso, né? Tem que pegar, amassar, tudo, não pode ter bolinha de areia aqui, bolinha de barro. Ele amassa. Essa hora é dolorida. Porque tem crente que pensa que está sendo quebrado por Deus, e Deus só está te preparando para moldar você.
Tem crente que pensa que Deus está pesando a mão. Deus não está pesando, Deus está trabalhando em você. Lá no Brasil tem regiões que não passa rio perto das olarias. O oleiro ele faz furos no chão, enche de água, principalmente no Nordeste. Vários furos no quintal, enche de água. E aí ele chama a molecada da aldeia e fala, quem quer vir brincar aqui de barro? E aí a molecada gosta, as mães não gostam muito, mas a molecada vai lá e ele fala, tá, pisa aí na poça de água e fica amassando. Aí a pessoa vai amassando, vai amassando até virar ali uma massa. Aí ele fala, tá bom. Tem gente sendo pisado. Deus permite ser pisado. Deus permite você passar por problema. Deus permite você se ferir. Deus permite algo na sua vida porque Ele quer trazer de volta você a um lugar onde você vai ficar prontinho para ser trabalhado e colocado na forma. Aí vem a terceira fase, que é dar forma, ou dar forma àquele barro. E aí você fala assim, bom, saí dos pés de Jeová, Ele não está pisando mais em mim, não está me amassando mais, estou indo para a forma, aleluia. Não é tão fácil assim. Quando Ele te coloca numa forma para te ajustar e fazer do jeito que Ele quer, Ele vai pressionar você dentro daquela forma. Ele vai apertar você. E outra coisa, Ele vai dobrar você onde você não quer ser dobrado. Ele vai amolecer você em algumas áreas para te entortar, para fazer uma curva, para fazer algo em você que talvez você não quisesse. Isso é um processo chamado transformação. Não pense que isso vai ser tão fácil. Não é como você quer. É como parece bem aos olhos dele fazer. Ele disse aqui, como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Não é da forma como nós queremos, é da forma como bem lhe parece, como Deus quer. Quando você está nesse processo de formação, você ora, jejua, clama, chora, entra na presença de Deus. Todo mundo olha para você e fala, aquele ali é crente mesmo, está abençoado, o cabra é fervoroso. Só Deus e você sabe o que você está passando. Então, depois que Ele te coloca na forma dEle, do jeito que Ele quer, aí você fala assim, aí Ele vem e te trava com uns grampos, umas presilhas, trava a forma, porque você acabou de entrar na forma, se vier alguém e bater, vai sair da forma. Então Ele te trava ali com umas presilhas, e deixa eu te falar, às vezes Ele trava tanto, que até aquelas pessoas que poderiam te ajudar, não podem te ajudar. Para que eles não te tirem da forma que Deus te colocou. Parece que as portas se fecham todas. A pessoa fica travada ali, não vai nem para frente nem para trás, fala, Jesus, misericórdia, e está ruim o negócio. Mas Deus trava você, porque Ele quer deixar você na forma. Aí você vai secando ali, você vai ficando ali, você fala, ai meu Deus, isso não vai passar nunca. Aí vem a parte do forno. Ele te tira daquela forma, você sente um alívio, você estava lá preso, Ele vem e te enfia no forno. Aí parece que você vai morrer mesmo. Aí você passa pelo forno. Quando você está no ponto de ser usado, Ele tira você, você fala, graças a Deus. Aí Ele vem com uma lixa fina, porque fica algumas rebarbinhas, e Ele vem com aquela lixinha fina e começa a lixar as rebarbas em você, até você ficar lisinho. Aí você foi pisado, você foi massacrado, você foi apertado, você foi queimado no fogo, você foi lixado. Aí Ele pega você, limpa, lava você, tira a poeira, tira tudo que estava ali de sobra e coloca você na mesa para ser usado. E deixa eu te falar uma coisa, quando o Senhor te colocar na mesa para ser usado, ai de quem tocar em você, porque você é a obra feita dEle.
Deus forma você, trabalha no seu caráter, transforma você quando você se esforça por essa mudança. Ele termina. E aí, Paulo continua, como que se dá essa transformação? Pela renovação da nossa mente. Pela mudança da nossa mente. E eu vou ser bem rápido. A sua mentalidade, a sua mente é fundamental na sua vida espiritual e no seu crescimento espiritual. Presta atenção, todas as vezes que Satanás quer tomar conta da alma de alguém, ele vem na cabeça. Você não tem paz a semana inteira, aquele pensamento que fica batendo ali, é gente nervosa, é gente passando mal, é gente que vai para o hospital, é gente pensando, o diabo vem e toma a sua mente. Por isso, a Bíblia trata tanto de saúde mental, mas muito. Isaías 26:3 diz assim: o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo de número 2, Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8, Filipenses 4 e 8, a palavra de Deus diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aos Coríntios, no primeiro livro, ou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 6, Paulo chama a atenção da igreja. 1 Coríntios 2 e 6. E diz bem assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria, ou melhor, 16, versículo 16, irmãos, 2 e 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículos, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios, capítulo 10, o 10 aqui virou 2 para mim, capítulo 10, versículos 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Hebreus, no capítulo de número 9, Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 14, 9 e 14, a palavra de Deus diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Então, com todas essas palavras, Paulo está dizendo: seja transformado pela renovação da vossa mente, da vossa consciência, dos vossos pensamentos. Ele está usando aqui a palavra, como eu disse, metamorfose. Muitas vezes nós erramos. Traduzimos essa palavra aqui de renovação como arrependimento. Arrependimento faz parte do processo. No entanto, essa palavra de renovação do vosso entendimento diz respeito à natureza da pessoa. Eu vou fazer um exemplo bem rápido para a gente entender. Porco. Pega um porquinho, dá um banho nele, bem lavadinho, passa um creminho de corpo nele, o perfume caro que você comprou lá na loja, na Macy's, fazendo propaganda para Macy's.
segura ele ali, mas depois você vai no quintal e solta ele. O que ele vai fazer? Vai para a lama, certo? Por que ele vai para a lama? Porque ele não é agradecido, certo? Pelo banho. Não, é porque é a natureza dele. A natureza do porco é ir para a lama. Não é porque ele não é agradecido. Assim somos nós. Tem crente que muda toda a aparência, fica bonito e cheiroso por fora, mas por dentro a natureza é terrível. Não é transformado. Esse negócio, irmãos, eu estou falando de... Não é você querer pecar e não poder. É você poder pecar e não querer. Essa transformação de natureza, porque tem gente que está na igreja e está assim, sabe, não vê a hora que acaba para ir para o show, não vê a hora que acaba para fazer isso, para fazer aquilo, ou estou com um pensamento errado na cabeça, ou está no dia a dia e vê aquela oportunidade de ter uma vantagem ou acontecer. É você viver o seu dia a dia, tendo as oportunidades de errar e não errando. Porque você escolheu não errar. Porque você não sente o desejo de errar. Nós que somos imigrantes, é mais fácil entender isso. É uma questão cultural. Quando você chega num lugar que ninguém fala a sua língua, a comida que come não é arroz e feijão. Você é obrigado a comer um negócio diferente. Você se sente um peixe fora d'água. Agora, quando você se mistura com a sua cultura, você não precisa fazer esforço nenhum. Você vai tudo natural. Já viu como que nós somos? Você está no meio de um monte de americano, parece que é... Você fica meio sem jeito. O que tem lá? Tem presunto assado. Que delícia. Mas um arroz com feijão e um bife frito e uma batata desce bem demais. Então você se esforça lá e come aquele feijão doce do americano. Mas se tiver um feijãozinho com bacon, nossa, um toicinho, né? Como diz lá no interior, desce bem demais. E sem esforço nenhum. Porque você não precisa se esforçar para fazer aquilo que é cultural para você. É disso que Paulo está falando. Você tem que repetir o padrão, sendo transformado dia a dia. Você se esforça, repete, até que isso se torne a sua natureza, a sua cultura. Crente quer milagre. Eu falo isso aqui todo domingo. Crente pisa na bola, erra, peca, quer dormir e acordar transformado. Senhor, amanhã eu não quero fazer mais nada disso. Não vai acontecer assim. Se você não vir para o padrão, que é a palavra de Deus. E se você não começar a repetir esse padrão todo dia, se esforçar ao ponto de que o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu trago o meu corpo sob sujeição. Eu sujeito o meu corpo mesmo, para que pregando a muitos não venha a ser envergonhado. Nós precisamos fazer disso o nosso padrão. O cristianismo não é vir à igreja. Ele fala aqui no capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Cristianismo é experiência com Deus. Não é só de cabeça. Tem que haver experiência, tem que haver contato. Então, nós vamos continuar falando sobre isso aí nos próximos domingos, mas eu quero que você pense nisso. Porque não é só uma questão de você colocar aqui. Não, tem que ser transformado. Tem que ser transformado, o seu coração transformado. E aí você vai experimentar. Aí você vai ter experiência com Deus. E Deus vai mudar a sua vida. Amém? Os irmãos, eu agradeço a sua paciência, agradeço a sua atenção. Eu sei que hoje o dia foi longo, mas Deus nos dará a vitória. Amém? Vamos continuar buscando a Deus e pedindo que Ele transforme a nossa vida. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho. Obrigado pela Tua palavra, que é o nosso padrão. Senhor, continue a trabalhar em nós, continue a fazer, Senhor, a Tua vontade na Tua igreja. Molda-nos de acordo com a Tua vontade. Cumpra o Teu querer em nós.
Pai, ajuda-nos a prosseguir nesta caminhada. Ajuda-nos durante essa semana. Guarda o pastor Ron conforme ele viaja de volta, Senhor, da Ucrânia. E fica conosco aqui, nos protegendo e dando-nos da tua paz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos dizem amém.